E aí, meu amigo, tudo beleza? Saudações rubro-negras. Já vai deixando o teu like aí no vídeo, hein? Deixa o teu like, se inscreva se ainda não for inscrito. Compartilha este vídeo para o seu amigo rubro-negro. Você vai ajudar muito fazendo isso, principalmente hypando este vídeo agora mesmo aqui embaixo. Vou colocar um corte agora mesmo para você aqui no canal Michel Flá para ficar atualizado sobre o nosso Flamengo. Rapaziada, os créditos estão aqui na tela. Já vai lá, se inscreva no canal que está muito legal, falando tudo sobre o Flamengo. Olha só o que está rolando sobre o nosso Mengão. Se liga só. Soube sofrer, marcou bem, teve ajustes. O trabalho do técnico Mano Menezes ontem especificamente foi muito bom. Foi muito bom. Não dá pra negar. E eu passo a dizer para o Mano Menezes que vejo o trabalho dele com o copo meio cheio. Estamos a 3 jogos invictos, mano. Parabéns. Quem sabe façamos 8 pontos em 12 com uma vitória contra o Mirassol no pós-data FIFA. É motivo para comemorar. Eu vou passar a olhar o Mano e o Grêmio agora no copo meio cheio, com as contratações que foram feitas, com os ajustes que ele mesmo conseguiu. Eu queria falar do jogo de ontem sobre 2 jogadores especificamente. Vou botar 3, que eu acho que seria injusto se eu não o citasse. O primeiro deles é Cuéllar, um jogador que fez uma promessa lá atrás para o torcedor do Grêmio, que voltaria no segundo semestre em melhor nível. E cada jogo que passa ele apresenta um nível melhor. É verdade que ele não é o Cuéllar de 2019 e nem poderia ser, né? O tempo passa para todo mundo. Mas ele é muito melhor que os outros que aqui estavam e ele é muito melhor do que ele mesmo apresentou com a camisa do Grêmio até aqui. Partida irretocável. Queria elogiar a estreia do Éric Noriega e, por consequência, a estreia dele com elogios vai diretamente um elogio ao departamento de futebol do Grêmio e ao tão criticado Centro de Dados Digitais do Grêmio, o CDD. O Éric Noriega estreou com a camisa do Grêmio no Maracanã contra o principal time do futebol sul-americano e não sentiu. Ele jogou demais, jogou muito. Eu acho que o Éric Noriega, ele fez muito por merecer e fez uma partida irretocável. É um achado. Ele não vai jogar assim todas as partidas, é verdade, tá? É importante que a gente já diga agora pro torcedor do Grêmio. Mas fez um partidaço, tanto de zagueiro quanto de volante, no momento em que o Mano alterou ele. Mas para mim o símbolo do resultado de ontem do Grêmio contra a equipe do Flamengo é Thiago Volpi. Eu fiquei muito contente em ver que o Thiago Volpi é um jogador, ou um ser humano, melhor dizendo, que tem mental, que a cabeça dele é muito boa. A trajetória dele no Grêmio ela é de muitas contestações, ele chegou contestado. A primeira entrevista coletiva dele se disse assim, mas podia ter vindo o Marcelo Groy. Ele aceitou, ele apanhou, ele ajudou o Grêmio em alguns momentos, ele falhou, é verdade, em outros momentos também, mas ontem eu chamo ele de o herói. Salvou o Grêmio em pelo menos 2 oportunidades assim, que era gol do Flamengo, no Pedro, 2 lances, né, em especial do Pedro dentro da área, no primeiro e no segundo tempo, e depois tem a cabeça, tem a tranquilidade de atravessar o gramado do Maracanã com quase 70 mil pessoas, botar a bola na marca da Cal e fazer o gol de pênalti que dá o empate pro Grêmio. Eu fico com a frase do Mano, viu, Meneghetti, em relação ao jogo de ontem. Que seja um jogo para recolocar o Grêmio na capacidade de jogar em alto nível. Que seja uma mudança daqui para frente. O Grêmio tem que entender que não é o jogo extra classe ou acima da média que foi possível ser feito especificamente contra o Flamengo, que é a verdade, e o Grêmio também não é a verdade dos maus desempenhos contra Sport e Ceará dentro da arena. Vamos lá, JB, mais papel picado em Mano Menezes. Eu penso que qualquer jornalista, para ser justo, ele tem que avaliar de maneira crítica quando vai mal e de maneira elogiosa quando vai bem. Futebol é assim. Várias vezes os técnicos ou torcedores ou pessoas que querem contestar o nosso trabalho, e tá certo, a imprensa fala pra caramba, tem que saber ouvir, nós da imprensa temos que saber ouvir, tá tudo certo. Agora, eu não me abraço no argumento de dizer, pô, tu criticou no domingo, elogiou na quarta, ou vice-versa. Sim, assim funciona, porque cada jogo tem a sua avaliação. Se a gente for fazer o macro da temporada, é outra história. Contra o Ceará e contra o Sport, quais foram as avaliações que o próprio Grêmio, de maneira mais forte contra o Sport, mas também fez diante do Ceará? Olha, tem defeitos no time, precisa desse ou esse ajuste. Ontem, pensando que é o Flamengo, o melhor time da América, e no estágio atual que está o Grêmio, ontem foi tudo muito bem executado em 90% do tempo. Primeiro, os elogios são praticamente todos na defesa. Para mim, o melhor jogador tem que ser pro Éric Noriega. A partida foi perfeita.
foi brilhante. O cara tirou por cima, tirou por baixo, tinha velocidade, jogou melhor que o Kahneman. Só isso já é um patamar extremamente acima. Depois o Volpi, que nas horas vagas até poderia ser colocado como melhor em campo. Eu só vou privilegiar um menino que estreou ontem com a camisa do Grêmio, mas o cara defende 2 ou até 3, se tu quiser colocar um milagre, mas tem 2 milagres que são assim, óbvios, do Pedro, de defesas maravilhosas que ele faz e ainda marca o gol de pênalti. O pênalti que dá um susto danado aquela batida, mas tudo bem, o cara acertou, aí tem que falar aqui. E o próprio Cuéllar que jogou pra caramba. A lamentar, e aí elogia-se Mano Menezes. O Mano entendeu, bom, vou me fechar, fazer um 4-1-4-1, tentar ali com o Bright White fazer. O Bright White ontem estava mais marcando do que jogando. Só que essa, pra mim, é o ponto. Eu vi o Bagé ontem sem voz, pra variar, criticando o Edenilson. Não concordo com o Bagé. Não acho que o Edenilson foi bem pra caramba, mas pra mim, o problema estava no Bright White. E, aliás, acho que o Grêmio tem que chegar e chamar o seguinte, olha só, Bright White, vamos te recuperar e depois tu volta em melhores condições. Eu penso que é esse o negócio a ser feito. De resto, penso que teria que fazer só uma saída melhor com... o Dodge jogou uma enormidade, jogou pela direita para travar o time do Flamengo, beleza, mas o Grêmio tinha que ter uma jogadinha um pouco melhor de escape. Faltou ter alguma coisa a mais de escape, mas de resto, tudo brilhante. Não, eu acho lindo. Vocês merecem tomar paulada do Meneghetti. Tu também. O que eu fiz? Vocês merecem tomar paulada do Meneghetti. Vem cá, vocês fizeram um apanhado, um cardápio apresentando todas as belas individualidades de ontem e num textinho de rodapé citaram o Mano Menezes. Vem cá, foi o Mano Menezes que empatou esse jogo contra o Flamengo ontem. Foi a estratégia dele. Eu digo que tu não foi a estratégia do Mano Menezes que empatou a partida ontem. Isso é verdade também. Não, mas tu, além de citar o Mano Menezes no rodapé, tu ainda fez uma crítica à estratégia do Mano Menezes. Olha só. Foi impecável, JB. Analisar um jogo de futebol, o Grêmio poderia só ter um escape. É só isso que eu disse. O Grêmio não poderia. Porque o Grêmio pegava a bola e não sabia o que fazer. O Grêmio não poderia ter mais nada. O Grêmio jogou um jogo que era pra perder de 7-0. Não, e o Mano Menezes conseguiu empatar o jogo, gente. A estratégia foi impecável. O Grêmio teve um momento no segundo tempo que o Grêmio estava pressionando o Flamengo. E a estratégia foi impecável. O Flamengo era isso um negócio... quando entra o Cristal. Pra mim, o Mano, da minha visão, ele só poderia ter feito antes a troca do Kik, que infelizmente, né, muitas tomadas de decisões erradas, e eu acho que o furo tava no Bright White, Tá muito abaixo, que não conseguiu. Gente, o primeiro tempo ontem, especialmente, mas no segundo tempo, embora tenha sido um pouco diferente também, o primeiro tempo do Grêmio ontem, os jogadores do Grêmio estavam colocados em campo, todos eles, sem exceção, nos lugares exatos que eles deveriam estar colocados para o Flamengo ter dificuldade de jogar. Não teve um movimento do Flamengo no primeiro tempo que não houvesse 1 ou 2 jogadores do Grêmio na marcação. Isto é mérito coletivo. E quando é mérito coletivo, é dedo do treinador. Eu também acho que o Cuéllar foi um monstro em campo, que o Volpi foi um monstro. Vocês não citaram o Marlon, tá? Laterais. Eu achei o Marlon muito bem na partida. Muito bem o Marlon na partida. Mas os 2 laterais. Tá? O zagueiro também. Aí vocês podem perceber, nós estamos falando proliferando individualidades bem. Isso é por conta do coletivo. A vitória, o empate. Veja bem, quase falei vitória aqui. Quase falei vitória. Circunstâncias e não deixa de ser uma vitória pelas circunstâncias apresentadas. Para mim, é 90% Mano Menezes. Eu vejo uma vontade do programa com relação ao técnico Mano Menezes. Isso para mim tá absolutamente escancarado. Não acho que o Grêmio tenha jogado num 4-1-4-1, respeito quem pensa assim. Acho que o Grêmio jogou numa linha de 5, porque o Kik, que o Bagé deu nota 0 injustamente, que tem uma tomada de decisão errada num contra-ataque, e é comum um jogador em contra-ataque tomar a decisão errada, gente. A gente não pode responsabilizar o Christian Oliveira por conta do gol do Flamengo. Pegou o Grêmio desarrumado, no momento que o Grêmio tentou sair, era para ele ter dado a bola para a esquerda, ele tentou passar para o Edenilson, que estava com 2 marcadores. O Bagé, por exemplo, deu nota baixa para o Edenilson e deu 5 para o Marlon. E o Marlon foi um dos expoentes. O Kik jogou fechando a linha de 5 pela esquerda. Ele era o 5º jogador lá, ele jogou muito mais. Ele fez uma partida tática, ele jogou muito mais como um auxiliar de lateral esquerdo do que como um atacante. Ele jogou numa linha de 5, depois ele tinha uma linha de 4 e o Carlos Vinícius na frente. O Mano foi absolutamente estratégico e inteligente. E eu vou remeter ao nosso debate de sexta-feira, que eu ouvi de tudo aqui sexta-feira. Inclusive que o Grêmio tinha que fazer marcação alta. Eu dizia, não, 2 ônibus na linha intermediária ofensiva do Flamengo, na linha intermediária defensiva do Grêmio.
tranca a posse de bola, povoa aquele setor. Isso começa a irritar o jogador qualificado. O jogador que tem talento, como os jogadores do Flamengo têm, na sua grande maioria, e tem muito talento, eles começam a não achar o espaço, eles vão se frustrando. Vai criando um ambiente no estádio como um todo de apreensão. Lá pelos 30 do primeiro tempo, a nossa dúvida não era mais se o Flamengo ia empilhar 5 ou 6 no Grêmio. A dúvida é, o Flamengo vai ganhar o jogo? E assim foi se construindo. O Flamengo foi ter a primeira oportunidade de gol, num milagre do Volpi, aos 40 minutos do primeiro tempo, aquela bola do Pedro, e depois teve com o Pedro, 1 minuto depois, em que o Noriega salvou. O Volpi foi preponderante, mas o time do Grêmio como um todo teve um nível de atuação de excelência e de inteligência. Então, o Mano Menezes, ele é o fiador, ele é o responsável por esse ponto conquistado no Rio de Janeiro. Pra mim, ele faz duas coisas no jogo de ontem que me chamou muito a atenção, tá? A primeira é a dobra de marcação dos dois lados, né? O Marcos Rocha e o Dodi pelo lado direito, o Marlon e o Kiki Oliveira pelo lado esquerdo, né? Um trava o Plata e o outro travava o Samuel Lino, que são, né, de fato, os dois jogadores que precisam receber a bola para que a bola chegue na área. Curiosamente, nas vezes em que eles conseguiram passar, foram as vezes em que o Volpi teve que fazer o milagre. O que tá perfeito, né? Ele vai escapar uma ou duas vezes, não tem o que fazer. Mas essa dobra de marcação ajuda muito. E ele fez uma coisa pra mim que a gente até citou aqui na sexta-feira, que talvez fosse uma possibilidade de ganhar o meio-campo e não deixar o Flamengo construir tanto. Óbvio que o Jorginho não jogar contribui bastante, mas o De La Cruz é ótimo jogador, né, tão bom quanto, não está no mesmo nível técnico de outras oportunidades, mas é um jogador muito bom. O Mano Menezes faz exatamente aquilo que a gente debateu aqui, poderia ser uma possibilidade. Ele colocou um jogador entre estes dois caras, né, entre o Saul e o De La Cruz, que aí eu concordo, que eu não concordo muito contigo em relação ao Bright White. O Bright White, ele se doou para isso. Ele corre naquela área ali, tá atrás do Carlos Vinícius. Tudo bem, justamente mas é que ele não fazia a segunda parte. Mas é que tá, JB. É que pensa eu assim, acho ó, tu tá enfrentando o melhor time da América. Melhor time da América. O Flamengo é o melhor time da América. Ele tinha uma missão, que era marcar os caras pra eles não jogarem. Pra aquela primeira bola não chegar no Arrascaeta a ponto de que depois as coisas não acontecessem. Função tática. Ele fez isso. Eu não posso cobrar dele que ele fizesse isso, voltasse pra buscar a bola, depois construísse de novo, depois tabelasse, depois finalizasse. Não tem como, cara. Gente, olha só, vai parecer que eu tô criticando o Grêmio achando que... Não. Só tô eu também comentando acho contigo. que o Grêmio foi muito bem, foi muito eficiente. No meu vídeo eu também exaltei dizendo, olha, foi empate com gosto de vitória, tal qual o Baldasso. Tá, eu concordo. A única coisa que eu estou pontuando é, o Kiki se doou pro time? Se doou. Mas eu não posso esquecer que o Kiki é jogador de futebol e ele chegava na frente, cara, várias vezes o Kiki Oliveira corria quando tava sozinho com a bola e tu dizia assim, tá, meu filho, tu tá indo lá pra quê? Por que tu não pisa em cima dela e tenta jogar com outro jogador? Que ele tocava a bola, tinha gente livre, ele tocava onde tava marcado. E eu também não posso esquecer que o Bright White se doou pro time, ajudou, tá, assim, ó, fechou. Só que eu esperava, o que eu esperava do Bright White? Ele vai se emparcerar com o Carlos Vinícius e vai sair jogada. E ele não estava conseguindo essa segunda parte. Não é que ele não estava conseguindo, ele não estava em campo pra isso, JB. Ele Não, estava em campo desculpa. ajudando a marcação, o Grêmio não passava do meio campo, Eu vou extrapolar, tá? Mas ele precisava fazer isso. Eu vou extrapolar aqui, tá, Baldasso? Eu duvido que não... E tu que prestou não atenção ter nesse pedido. jogo como eu, vai entender o que eu tô dizendo. Pode não concordar, mas vai entender. Eu vou extrapolar. A partida que o Bright White fez, a partida tática, ela lembra muito a partida do Fernandão. Eu do pensei Barcelona. nisso. Eu É a pensei partida do nisso. Fernandão. Jogou pra marcar. A partida do de sacrifício. Exatamente. A partida que o Christian Oliveira fez, o Christian Oliveira, com todo respeito, o Mano Menezes pode dar uma coletiva amanhã e desmentir, contar outra tese, ele não jogou como atacante ontem. Claro Ele que jogou não. como auxiliar do lateral esquerdo. Então, ele tomou uma decisão, a bola do contra-ataque que o Mano ficou enlouquecido na beira do campo, era a bola pra ele ter, eu acho que era o Marlon que corria no corredor, ó, era a bola pro Marlon que fez uma partidaça e não pro Edenilson. Mas um jogador chega na frente e tem uma tomada de decisão e erra o passe, eu não posso responsabilizar não foi só essa, ele né? pelo Esse- gol. Não, tudo bem, mas ele... Cara, mas o papel que ele fez defensivamente foi importante. Esse jogo que o JB tá desenhando, o Grêmio teria tomado 5. O Claro. jogo com o Kiki Oliveira de um lado, mas foi o que ele Bright defendeu o White sexta, ele tá entrando na sendo área. coerente. Ele defendeu o sexta, é isso. O Grêmio Mas fez... eu não pediu pra... Gente, olha O só. Bright White ontem não jogou como atacante, nem o Kiki Não, Oliveira. não, eu Eles tenho uma foram curiosidade. marcadores. Mas ele pode jogar. O que eu só tô pedindo é o seguinte... Peraí. Eu tenho uma curiosidade sobre a estratégia. Eu tenho uma tese que ela é... As pessoas sempre falam assim, também... Eu tô abrindo uma gaveta pra explicar. As pessoas pegam e dizem assim, também botaram um zagueiro pra cobrar pênalti. Sim, o zagueiro é jogador de futebol, ele tem que saber cobrar pênalti.
Está mais do que provado, o Flamengo é um exemplo disso, o Mano até cita na entrevista, que zagueiro tem que saber sair jogando. O Bright White estava ali numa função importante de proteção do Grêmio, perfeito. A minha única cobrança é que ele também tem que saber jogar. Tá que não é o Aquele Thomas ontem era Miller. difícil, Ele né, não é o saber. Thomas Miller pra fazer 12 pros ele faz uma e não faz a outra. O que Oliveira tem razão, Oliveira ajudou pra caramba. Se tu A pega única o- situação é, na segunda parte, tanto que eu pensei o seguinte, Não olha, teve se o Mano... segunda parte, se o Mano JB. cara, desculpa. Não teve Se o segunda Mano parte. tivesse colocado, por exemplo, o Pavon, que tá um pouco... O Aravena entrou melhor. Não, eu já também tenho razão É que numa o coisa jogo que era tu outro falou. quando entraram Parece Pavon, que tu tá era- criticando o Grêmio. Tu tem razão quando tu falou assim, olha, Só- vai parecer tu só que eu criticou tô o Grêmio criticando o Grêmio. agora. Parece que tá criticando o Grêmio. Vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a cobrar o Mano Menezes, que ele não ganhou do Flamengo lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Não, porque não teve ataque. Tem que ter essa cobrança aí, tem que fazer Aí essa é loucura. cobrança aí. Por que não ganhou o jogo, né? Eu só É tenho uma isso, dúvida né? da estratégia. Ah. Porque o Mano disse que perdeu o Alisson na sexta, né? Ele disse na entrevista coletiva, perdi o Alisson na sexta. Eu tenho muita curiosidade de saber qual era a estratégia com o Alisson. Porque as coisas, eu sei que as coisas mudam, não posso fazer aqui um trabalho de futurologia, né? Ah, esse. Eu sei que não, mas o Alisson teria jogado. Talvez ele invertesse, né? A dúvida é Ele onde. poderia jogar com o Alisson pela direita e o Dodi no lugar do Christian Pode Oliveira ser, pela pode ser. esquerda. Aí o Kiki é que não Tem jogaria. uma Pode outra ser, coisa perfeito. que eu queria citar. E que Porque eu acho não acredito que a dobra de ataque e marcação Bright e Carlos Vinícius eu não veio sei- do além. eu não sei Isso já deve ter se sido o treinado Alisson- antes, entende? Eu não sei se o Alisson teria esse poder de marcação Que o Kiki. que teve o Kiki, por Ah, sim. exemplo. Bom, mas daí Isso- tu tem que elogiar o Kiki, então, por isso. Mas é que assim, tu pode. O futebol tem duas fases, a defensiva e a ofensiva. Depende, contra o Flamengo é uma Kiki fase foi só, muito bom numa fase, só que ele em vários momentos. Cara, ele teve. Olha, eu acho que uns 10 momentos que ele teve com a bola lá na frente, e aí. Cara, teve um da lateral que eu dizia assim, meu filho, tu tá indo pra ir pra quê? Ele corria com a bola, e aí vinha 3 caras do Flamengo olhando pra eles assim, tá, tu vai aonde? Tá, e isso não é Já jogou de defenestrar- ala no futsal? isso não é xingar o jogador, isso não é achar que o cara é ruim, é só dizer, tá, podemos melhorar nesse ponto? Já jogou futsal? Vamos ajustar esse ponto? Tanto que o Mano Menezes, quando o Baldasso tem um ponto. O Grêmio, quando o Mano Menezes coloca o Cristaldo em campo e o Aravena, É me que é outro lembrou, jogo daí, né? O me Flamengo tá lembrou, cansado e me tal. lembrou o que o Baldasso disse do segundo tempo do Inter lá no Maracanã. O Grêmio propôs jogo e de uma dessas tava dando as cartas no Ah, Maracanã. o Flamengo tava bem cansado também, né? É importante que a gente... Aí tem que ponderar as situações do jogo. A única pergunta que eu te faço é, já jogou futsal? Já Qual? foi ala de futsal? Uhum. Cara, o ala de futsal é o seguinte, o fôlego dele e a cabeça dele, eles rotam em uma outra capacidade. Tem que voltar pra marcar e atacar, e voltar pra marcar e atacar. Cara, o Kiki Oliveira, ele fez uma coisa muito bem, ele não tinha como fazer as duas. Se ele fizesse as duas coisas muito bem, ele era titular do Real Madrid. O Fernandão que nós citamos no jogo contra o Barcelona, ele não foi citado por nenhum narrador durante a transmissão. Sim, Ele jogo desapareceu. Ele tirou o Thiago Meneghetti, Mota do jogo. deixa eu só completar com uma coisa que eu estava falando aqui, que eu acho muito importante colocar, até porque do meu lado eu não estou tendo isso. Não há estratégia, por melhor que seja a estratégia, que funcione se quem a está executando não o faz com absoluto empenho. Claro. Foi comovente ver os jogadores do Grêmio ontem executando a perfeita estratégia do Mano Menezes. Envolvimento total, muita intensidade. Jogadores do Grêmio se antecipavam às jogadas, estavam enfrentando jogadores fantásticos do outro lado, entenderam isso e souberam que se não tivesse mais vontade com o adversário, a coisa não ia acontecer. Então, invejinha, tá? Invejinha do empenho dos jogadores do Grêmio. E aí, meus amigos, gostaram? Gostaram do que ouviram aí sobre o Mengão? Comenta aí embaixo, deixa o teu comentário, deixa o teu like, bora hypar o vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito pra você aqui ficar ligado sobre o mais querido do Brasil. E ativa o teu sininho aí pra você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal Michel Flá. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!